Bem-vindo ao podcast Opinião em Foco. Vamos para a nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um verdadeiro peso pesado do nosso mercado, o Maxi Renda, o famoso MXRF11. Para quem talvez não conheça, é simplesmente o fundo imobiliário com o maior número de cotistas do Brasil. E a nossa fonte aqui para essa conversa é o relatório gerencial dele, o de setembro de 2025, que acabou de sair. A nossa missão é entender o que está por trás de toda essa popularidade. É uma estratégia sólida mesmo ou é mais fama? Vamos ver o que tem dentro do portfólio desse gigante. E que gigante, né? É até difícil de colocar em perspectiva. A gente está falando de mais de 1.300.000 investidores. É tipo a população de uma cidade inteira investindo em um único fundo. É um verdadeiro fenômeno. E a ideia por trás do MXRF11 é buscar ganhos de duas formas bem distintas. A maior parte do dinheiro, vamos dizer assim, o arroz com feijão, vai para ativos de crédito imobiliário, principalmente os CRIs. E a outra parte, que seria a pimenta da estratégia, vai para ativos imobiliários diretos, que são projetos residenciais, através de uma estrutura que eles chamam de permutas financeiras. De forma bem simples, um CRI é como se o fundo emprestasse dinheiro para uma grande operação imobiliária, um shopping, um prédio, e recebesse juros por isso todo mês. Aliás, se tem alguém que também se interessa por investimentos, vale a pena compartilhar esta análise. Certo, entendi. Então temos uma base mais segura, mais previsível e um motorzinho de maior risco para buscar mais retorno. O relatório de setembro, ele traz os números do mês. Distribuíram 10 centavos por cota, isso deu um yield mensal de 1,02% ou 13% ao ano. São números bem atrativos. Mas uma coisa me chamou a atenção. A cota patrimonial, que seria o valor justo dos ativos, estava em 9,41. Só que a cota no mercado estava sendo negociada a 9,77. Peraí, então o mercado está pagando mais caro do que o valor teórico do fundo. O que isso quer dizer? É confiança na gestão. Essa é a pergunta de $1 milhão. E sim, aponta exatamente para essa confiança que o mercado tem na gestão. Esse age, essa diferença para mais, geralmente significa que o investidor acredita que a equipe vai gerar valor acima do que está ali no papel, seja com boas alocações futuras ou com a maturação dos projetos que já estão na carteira, sabe? E para entender como eles geram esse valor, o mês de setembro foi um exemplo, assim, perfeito. Ótimo. Então vamos mergulhar nisso. O rendimento foi bom, mas a inflação do mês foi baixa. E como a maior parte do fundo está em CRIs atrelados à inflação, a receita dos juros deveria ter sido menor, né? Então, de onde veio o dinheiro para pagar esse 1% de yield? Foi alguma mágica da gestão? Mágica nenhuma, foi gestão ativa mesmo. Você tocou no ponto central. Com a inflação mais baixa, a receita recorrente dos CRIs ela cai. Para compensar isso e manter a distribuição forte, a gestão tem que gerar ganhos de outra forma. E foi exatamente o que eles fizeram. A principal jogada foi o que o mercado chama de reciclagem de portfólio. Eles venderam R$189 milhões em CRIs que já estavam na carteira e compraram 89 milhões em novos títulos. Entendi a troca, mas qual a lógica? Vender quase 200 milhões e comprar só 90? Parece que o fundo encolheu. Na verdade, é uma jogada de otimização. Essa venda não foi aleatória. Eles venderam títulos que já tinham se valorizado e, com isso, eles realizaram um lucro de R$6 milhões. Esse lucro entra no caixa como ganho de capital e aí pode ser distribuído. É como colher os frutos de uma árvore que já cresceu para poder plantar sementes novas. Esse ganho extra de R$6 milhões foi o que deu uma turbinada no resultado e permitiu distribuir os 10 centavos, mesmo com a inflação mais fraca. Ah, fascinante. Então essa gestão de compra e venda é também uma ferramenta para gerar caixa e estabilizar os dividendos. Mas eu vi que não foi só isso. Teve uma movimentação relevante com outro fundo, o GAR11. O que aconteceu ali? Exatamente. Essa foi outra demonstração de oportunismo. O que aconteceu foi tipo uma feliz coincidência. Ao mesmo tempo em que eles precisavam de capital para entrar na subscrição do GAR11, alguns CRIs da carteira foram pré-pagos. Pré-pagos, o que isso significa?
O devedor quitou a dívida antes do prazo. E isso é bom. Na maioria das vezes é ótimo. Pensa como quitar um financiamento antes do tempo. O devedor decidiu pagar tudo de uma vez. E com isso, toda a correção monetária que o fundo só receberia ao longo de anos caiu no caixa de uma vez só. Foi uma injeção de capital inesperada. Uma surpresa positiva de mais de 3 milhões de reais para o resultado. E esse dinheiro liberado foi usado para entrar na oferta do Gari 11, que eles viram como estratégica, sem precisar vender outros ativos a preços talvez ruins no mercado. Que jogada inteligente. Usaram um dinheiro que não estava no script para aproveitar uma oportunidade. E ainda teve a venda de um imóvel, né? O relatório menciona o Critorp e uma venda com prejuízo contábil. Como que uma venda com prejuízo pode ser considerada uma boa notícia? É contraintuitivo, mas foi uma decisão muito acertada. Aquele imóvel não era um investimento planejado, sabe? Ele foi recebido como garantia de um CRI antigo que deu problema. Era um ativo morto no portfólio. Não gerava renda, pelo contrário, só gerava despesa, condomínio, IPTU. Então a gestão decidiu vender. Sim, o preço de venda foi R$ 400 mil abaixo do valor contábil, por isso o prejuízo. Mas na prática, eles transformaram um problema que só drenava a caixa em dinheiro vivo, que agora pode ser reinvestido em CRIs que pagam juros todo mês. Foi uma limpeza de portfólio, um prejuízo estratégico para gerar mais resultado lá na frente. É fascinante ver a gestão se movimentando tanto, mas essa reciclagem toda aconteceu na parte principal do portfólio, que são os CRIs, certo? Me ajuda a entender o que tem lá dentro. Quando a gente abre o capô do MXRF11, qual é o motor que a gente encontra? Aliás, para quem gosta desse tipo de análise detalhada, não se esqueça de seguir o podcast Opinião em Foco. Com certeza, os CRIs são o coração do fundo. Quase 80% do patrimônio está ali. E o motor principal é a proteção contra a inflação. Quase 86% desses CRIs são indexados ao IPCA. Isso significa que num cenário de inflação alta, a receita do fundo tende a crescer junto. E quando a gente olha para quem são os devedores, a estratégia fica ainda mais clara. Os setores principais são o imobiliário residencial, o varejo alimentício e shoppings. Mas os nomes por trás desses números é que dão a real dimensão da carteira, né? Não estamos falando de dívidas de empresas desconhecidas. É financiar operações para o Shopping Metrô Itaquera, para gigantes como ArcelorMittal e CSN, para varejistas que a gente vê todo dia como Açaí, Grupo Mateus e até para o Mercado Livre e a construtora Elbur. Mostra que o foco é em crédito de alta qualidade, de empresas com grande capacidade de pagamento. E para não perder nenhuma análise como esta, siga o podcast Opinião em Foco. Isso torna tudo muito mais palpável, né? A gente entende que o dinheiro do fundo está financiando a operação de empresas que fazem parte do nosso dia a dia. Parece bem seguro, mas, como a gente sabe, nenhum crédito é 100% livre de risco. E o relatório é bem transparente. Ele menciona alguns ativos que estão em situação especial. O que está acontecendo com eles? Antes da gente entrar nesse ponto, se esta análise está ajudando a entender melhor o mercado, deixe sua curtida. Sim, e essa transparência é um ponto muito positivo da gestão. Problemas acontecem em qualquer carteira, o importante é como o gestor lida com eles. O relatório destaca 2 casos. O primeiro é o CRI Arquiplan Beside. A empresa incorporadora por trás do projeto entrou com um pedido de recuperação judicial. Opa, recuperação judicial. Essa é a palavra que assusta qualquer investidor. Isso significa que o fundo pode perder dinheiro. Não é um credor comum, ele tem garantias muito fortes. Nesse caso, a principal garantia é o próprio empreendimento. A gestão agiu rápido. Como a obra já estava 80% concluída, eles trabalharam para viabilizar a finalização e agora estão negociando para receber o crédito. Eles sabem que o valor do imóvel como garantia é suficiente para cobrir a dívida. O risco de perda é bem mitigado por essa garantia real. O outro caso é o CRI Aize Pesa, onde a empresa devedora passa por dificuldades financeiras. E, de novo, a história se repete. Existem garantias. Os credores, incluindo o MXRF11, estão negociando a venda do imóvel que foi dado em garantia para quitar a dívida. O ponto central aqui é mostrar que a gestão de risco funciona, sabe? Não é sobre nunca ter problemas, mas ter mecanismos para proteger o capital quando eles surgem. E se essa profundidade tem valor, não esqueça de curtir. Entendido. A rede de segurança parece bem armada.
Então, já cobrimos a parte principal e mais segura do fundo. Agora vamos para o outro lado da estratégia, a parte que promete os retornos maiores, as permutas financeiras. O relatório fala numa rentabilidade histórica de INCC mais 13% ao ano. Isso é um retorno muito expressivo. Como isso funciona na prática e como eles conseguem esse resultado sem assumir um risco gigantesco? Aproveite e deixe um comentário sobre o que está achando da nossa análise. Essa é a parte mais, digamos, private equity do fundo, onde ele deixa de ser um mero emprestador de dinheiro e se torna um sócio investidor. Basicamente, o MXRF11 entra com capital para ajudar a construir prédios residenciais, atuando junto com a incorporadora. O foco são projetos em localizações muito premium, principalmente em bairros nobres de São Paulo. O risco é maior, claro, porque ele está na base do projeto, mas o potencial de lucro também é muito superior ao de um simples CRI. Certo, mas se o fundo é sócio, o fluxo de dinheiro para o cotista muda completamente, não é? Não tem aquele pagamento mensal de juros que nem no CRI. Como o lucro chega no caixa do fundo? Exatamente. O fluxo de caixa aqui é totalmente diferente e é crucial que o investidor entenda isso. Nessas operações, a maior parte do dinheiro, cerca de 80% do retorno, só entra no caixa do fundo no final do ciclo, depois que a obra acaba e tem a emissão do habite, que é quando as chaves são entregues. É um investimento de maturação mais longa, de alguns anos. O fundo investe hoje para colher os lucros daqui a 2, 3 anos. Por isso que essa fatia do portfólio é menor, para não comprometer a distribuição mensal que vem dos CRIs. E para mostrar que a tese funciona, o relatório traz o status de vendas. O projeto Brooklyn 2 já está com mais de 80% vendido, o Pinheiros 1 com 91%, e o projeto da Vila Nova Conceição já está 100% vendido antes mesmo de terminar. Isso é um ótimo sinal. Então, se a gente juntar todas as peças, o MXRF11 é um fundo híbrido. Ele tem essa base enorme e estável de dívidas de empresas de primeira linha, os CRIs, que garantem o fluxo de renda mensal. E, ao mesmo tempo, tem esse motor menor, mas muito mais potente, das permutas financeiras, que são os projetos de desenvolvimento para entregar lucros maiores no longo prazo. O que a gente viu nesse relatório é que a gestão não fica parada. Eles usam a venda de CRIs para gerar caixa e fazem movimentos táticos para aproveitar oportunidades. Síntese perfeita. E eu adicionaria uma última camada, que é um detalhe importante do balanço do fundo. Ele possui uma reserva acumulada de correção monetária de mais de 24 milhões de reais. Isso funciona como um colchão financeiro, sabe? Em meses futuros, se a inflação vier muito baixa, a gestão pode usar parte dessa reserva para complementar o resultado e manter a distribuição mais estável. É mais um mecanismo de proteção. E para deixar uma reflexão final, a análise mostra uma gestão que não tem medo de pensar fora do tradicional. O investimento no GARI 11, que é um fundo de tijolo, mostra isso. A questão que fica para a gente pensar é: será que essa flexibilidade de navegar entre o crédito privado e os ativos reais pode se tornar uma tendência e um diferencial ainda maior para o fundo no futuro, especialmente em cenários econômicos que mudam tão rápido? Gostou desta análise? Deixe nos comentários qual outro fundo imobiliário você gostaria de ver em uma próxima análise detalhada como esta. Agradecemos a companhia e até a próxima. Continue em foco com a gente.